Olá, pessoal. Aqui é a professora Arcanja de Língua Portuguesa, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto gramatical, que é pronome, não é isso? Nós já vimos o conceito de pronome, já vimos pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento. Então, hoje nós prosseguiremos com a classificação dos pronomes, que aí nós vamos conhecer os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos, ok? Então, vamos ver aqui primeiramente sobre o pronome possessivo, né? Vamos ver aí essa tirinha, que nós temos exemplo de pronome possessivo. Vamos ler. O que é isso? É como as placas que os senhores têm em suas paredes. Uma homenagem à minha primeira almôndega. Vamos ver aí as frases com o pronome possessivo destacado, ou seja, nós vemos aí que ele está circulado e tem uma seta indicando a qual substantivo ele pertence ou a qual substantivo ele acompanha. Olha aí, é como as placas que os senhores têm em suas paredes. Então, suas é o pronome e paredes é o substantivo. A outra frase, uma homenagem à minha primeira almôndega. No caso aí, minha é o pronome possessivo e almôndega é o substantivo. Percebam que não está ligada, mas nós sabemos que almôndega é o substantivo, né? E minha é o pronome possessivo. Nós vimos antes que o conceito de pronome, né? No caso de pronomes pessoais, ele substitui os nomes, ou seja, ele substitui os substantivos, ou seja, eles são colocados no lugar do substantivo. Nesse caso aqui do possessivo, eles acompanham, eles podem vir antes do substantivo, eles acompanham o substantivo. E o que é mesmo pronome possessivo, aí concluindo com os exemplos que nós vimos, nós podemos dizer que pronomes possessivos são termos empregados para dar ideia de posse, de pertencimento. E isso sempre ligado o quê? A uma das pessoas do discurso, na comunicação, como nós vimos aí na tira, está havendo uma conversa. Então, nós temos aí as pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira pessoa, como nós já explicamos na primeira aula sobre pronomes. Então, vamos observar aqui com atenção o quadro de pronome possessivo. Nós vimos aí do lado esquerdo, que indica algo que pertence a, porque o pronome possessivo, ele dá a ideia de pertencimento às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira pessoa. Essas pessoas, observem que são as pessoas, pronome do caso reto, não é isso? E temos também do caso de tratamento, pessoal de tratamento. Vamos ver aí, primeira pessoa, eu, nós, aí eles apresentam no singular e no plural. Tu, vós. Com relação a essa segunda pessoa, nós podemos lembrar que na linguagem verbal, oral, nós utilizamos também muito você, que é também um pronome pessoal de tratamento, na linguagem, principalmente na fala. Nós usamos mais você em vez de tu. Em algumas regiões utilizam muito tu, Mas aqui para nós é mais usado você mesmo, não é isso? Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. É isso, apresentando aí no singular e no plural. Vem aqui agora, masculino singular, não é isso? Meu, nosso, teu, vosso, seu, dele, seu, dele. Vejam que está relacionado aí às pessoas do discurso, não é isso?
No feminino singular, minha, nossa, tua, vossa, sua, dela, sua, dela. No masculino plural, meus, nossos, teus, vossos, seus, deles, seus, deles. Feminino plural, minhas, nossas, tuas, vossas, suas, delas, suas, delas. Observem que ele vem mostrando aí, não é? O masculino singular, o masculino plural, o feminino singular e o feminino plural. Então, esse quadro é muito importante que vocês copiem no caderno de vocês, que vocês tenham ele copiado no caderno, né, para que vocês possam estudar e aprender realmente como são colocados esses pronomes possessivos, né, com relação à flexão que eles sofrem em masculino e feminino e singular e plural, ok? Então, gente, seguindo, vamos ver agora pronomes demonstrativos. Observe nessa situação aí de comunicação entre a avó e o neto. Vamos ler. Vou plantar esta árvore aqui, vovó. É meu pai que plantou essa aí. E aquela ali, vovó, quem será que plantou? Então, nós observamos que é uma comunicação, uma conversa entre um neto e uma avó. E aí acontece também a presença das 3 pessoas do discurso, se vocês observarem, né? Então, a palavra esta, que aparece no primeiro quadrinho, foi empregada em razão de o menino estar bastante próximo à árvore, né? Então, no segundo quadrinho, essa foi utilizada para expressar que a árvore estava mais perto de sua avó, ok? Entenderam aí? Já a palavra aquela foi usada para mostrar que a árvore estava longe, tanto do neto quanto de sua avó, é isso? Então, o que podemos constatar aí que é pronome demonstrativo, que são pronomes demonstrativos, são pronomes que, em geral, indicam a posição dos seres em relação à pessoa do discurso, né? Ou seja, onde está os seres, as coisas, né, de que se está falando, não é isso? Pessoas e objeto em relação às 3 pessoas do discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de que se fala. No quadro dos pronomes demonstrativos, observem. Indica aquilo que, do lado aí esquerdo do quadro, está perto da primeira pessoa, ou seja, pessoa que fala. Com relação à segunda pessoa, está perto da segunda pessoa com quem se fala, né? E a terceira pessoa está perto da pessoa de quem se fala. Agora, observe aí, masculino singular, ele vem separado da mesma forma, né, do quadro de pronomes demonstrativo, do quadro de pronomes possessivos, não é isso? Vem da mesma forma aí, ó, masculino singular, masculino plural, feminino singular e feminino plural. Então, vejam como que são formados esses pronomes demonstrativos. Ó, este, esse, aquele, esta, essa, aquela, estes, esses, aqueles, esta, essas, aquelas. E nós vemos aí também quais que são invariável, ou seja, que não se flexiona, que não vai para o feminino ou plural, ok? Que é isto, isso e aquilo. Quando for empregados em frases, quando vocês observarem na construção de textos, né, vocês vão observar que esses pronomes demonstrativos aí, eles não sofrem flexões, eles são invariáveis, certo? Então, esse quadrinho também vocês precisam anotar no caderno de vocês, ok? Então, seguindo, agora com pronomes indefinidos, nós vamos ler esse anúncio de propaganda e vamos identificar aí o pronome indefinido desse anúncio. Vamos lá. Você doa e alguém recebe vida. Esse anúncio é de uma propaganda de uma campanha mundial do doador de sangue da
postal saúde de 2016, ok? Com relação ao Dia Mundial do Doador de Sangue, né? Ele chama atenção aí para as pessoas, para que as pessoas doem sangue, né? Uma campanha. Então, a palavra alguém que aparece aí nesse anúncio, nesse texto, né? Nessa comunicação, ela vem indicada, ela é empregada para indicar que a campanha não é direcionada a uma pessoa determinada, específica, né? E sim a qualquer pessoa que esteja precisando de sangue, que poderá receber essa ajuda, não é isso? Então, concluindo aí, o que nós podemos dizer que é pronome indefinido? Então, pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham um substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição, imprecisão. Foi isso que nós vimos aí. A palavra alguém, ela substitui, não é, o substantivo, e ela dá uma ideia de indefinição, não se identifica exatamente de quem é a pessoa, de quem se está falando, quem é a pessoa que está sendo chamada a atenção no caso aí do anúncio, né? Ou seja, em qualquer comunicação, entenderam? Gente, o quadro aqui de pronome indefinido, vejam aí que ele vem um pouquinho diferente. Ele mostra vários exemplos, não é? No singular, no masculino e feminino, e no plural, no masculino e feminino também. Aí ele mostra os que são invariáveis, ou seja, que não sofrem flexões de número e grau, né? Isso quando vocês encontrarem textos, até mesmo na fala, né, verbalmente, vocês também vão encontrar esses pronomes indefinidos que não sofrem flexões, né? Então, leiam, aí tenham esse contato com esses pronomes indefinidos, porque nas atividades, nas avaliações, vocês vão ter contato, né? E vocês precisam estar identificando que eles são pronomes indefinidos, tudo bem? Por último, gente, nós vamos estudar, desta vez até aqui, pronome interrogativo. Então, vamos observar aí, ler essa situação de comunicação, né? De discurso entre essas duas crianças. Então, o que é? E ele interroga, e ela vai. Qual objeto dá muitas voltas sem sair de onde está? Observem as palavras destacadas na comunicação aí, nas frases. Que animal anda por todo lugar sem sair de casa? E aí ela fala de outra forma, né? Diga-me qual objeto dá muitas voltas sem sair de onde está? Diga-me que animal anda por todo lugar sem sair de casa? Então, nós vimos aí, ó, a setinha aí puxando, né? Mostrando que são interrogativas diretas. E no outro são interrogativas indiretas, não? Então, pode acontecer dessa forma direta, quando o pronome geralmente vem bem no início da frase. E a indireta, o pronome pode vir sem ser no início da frase. Não é? São os mesmos pronomes, mas eles são colocados de forma diferente, porque as palavras destacadas em qual, não é? Qual objeto, e diga-me qual objeto, que animal, e diga-me qual animal são pronomes. E a que substantivos eles se referem, não é isso? Observem aí a que substantivo eles se referem, que é o quê? Qual objeto, animal, não é? E da mesma forma nas interrogativas indiretas, só que a única diferença é que o pronome vem colocado em lugares diferentes na frase, ok? Então, é muito simples, pronomes interrogativos. Eles são utilizados para quê? Qual a função deles, né? Que são pronomes interrogativos? São aqueles empregados para fazer uma pergunta,
né? Simplesmente isso, são pronomes que são utilizados no discurso para perguntar, para fazer pergunta. Então, eles são usados onde? Em frases interrogativas, que pode vir de forma o quê? Direta ou indireta, como vimos aí. Observe o quadro, como é simples, né? Singular, plural e invariáveis. Então, nós temos aí pronome interrogativo já com ponto de interrogação. E os invariáveis são só o que e quem. Né? Isso, quando vocês verem as frases em texto, vocês vão perceber que esses pronomes aí, que e quem, eles não sofrem flexões. Gente, já concluindo aqui, veremos agora um quadro bem simples do resumo do que estudamos até aqui sobre pronomes, não é isso? E aí você, eita, mas é pouca coisa. Não, nós vimos tudo aqui, é só um resumo, bem resumido, né? Observem que nós temos só 3 ou 2 exemplos de cada, né? Só para vocês terem a ideia do que realmente estudamos esse mês e do que vocês têm que estudar para a nossa próxima avaliação. Então, vamos ver aí, os pronomes pessoais que nós estudamos foi do caso reto, exemplos, eu, tu, ele. Oblíquo, me, ti, si. De tratamento, você, vossa senhoria. Então, percebam que aí só está no singular, nós vimos no plural, no feminino, no masculino e muito mais exemplo do que esses aí. O possessivo, meu, teu, seu. Demonstrativo, este, esta, isto. Indefinido, alguém, ninguém. Interrogativo, qual, quantos. Então, veio de uma forma simples, mas nós sabemos que nós precisamos ver o todo, né? Então, estudem, façam um resumo no caderno de vocês, copiem no caderno, porque nós vamos precisar para as avaliações, para a próxima avaliação, tudo bem? Então, um abraço aí para vocês, fiquem bem e aproveitem o tempo para estudar, brincar na hora que puder, não é isso? Mas, primeiramente, as obrigações, ou seja, estudar, fazer as atividades, se preparar para as avaliações, ok? Então, um abraço a todos.